Tive uns probleminhas técnicos, né? Por isso que... Deixa eu tirar isso. Eu pego. Amém. Hoje, 24 de abril, mês de comemoração do aniversário da nossa igreja em Morungaba, também dia de festa, dia de comemorar a vida. E eu vou começar falando sobre morte. Não se assustem. E nós vamos, então, para esse momento especial da palavra de Deus. Amém? Eu vou começar com uma pergunta, que, na verdade, é da parte de Deus. E a pergunta é: o que te move é o que você vê? Pense nisso. As circunstâncias, os problemas, as coisas que nos rodeiam, isso é o que movimenta a sua vida, os seus pensamentos, as suas atitudes? É assim que você funciona? Muitos profetas, durante toda a história, foram levantados da parte de Deus. Vamos falar especificamente do Antigo Testamento, onde muitos profetas, em muitas fases diferentes do povo, em muitas épocas diferentes, foram levantados para trazer para o povo de Deus palavras de advertência, de juízo e também de esperança. Mas nós sabemos que o povo foi desobediente, o povo se dividiu e então foram levados cativos. Israel foi levada cativa pela Síria e Judá pela Babilônia. E em meio a tudo isso, tinha um homem chamado Ezequiel. Vamos pensar nele, chamado para ser profeta, primeiro como um homem, porque ele não era alguém extraordinário, ele não era alguém que flutuava, que fazia coisas incríveis, ele era um homem, vivendo um momento difícil, porque ele estava entre os prisioneiros que foram levados para a Babilônia. Ele não estava mais na sua terra, não estava vivendo mais como antes. Então, ele tinha os seus próprios desafios como pessoa, e, além disso, ele tinha os desafios, aquilo que envolve, e que não é pouco, e que não é fácil, ser um profeta levantado por Deus, como ele foi. Em meio a tudo isso, vem a palavra do Senhor, e então nós vamos para o livro de Ezequiel, no capítulo 37, e vamos ler apenas os 2 primeiros versículos. Essa luz, ela fica assim mesmo, porque ela está no meu olho, eu não estou vendo nada aqui das pessoas, mas tudo bem. Acho que vai dar para ler. E assim diz a palavra do Senhor. Veio sobre mim, versículo 1, Ezequiel 37. Obrigada. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Amém? Senhor, nós te damos graças por este momento em que a Tua palavra está sendo aberta. Usa, Senhor, a minha vida neste momento, da forma que só o Senhor pode fazer. E fala, Senhor, ao nosso coração. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nós precisamos sempre observar que a palavra de Deus, ela se refere ao momento em que estava acontecendo alguma coisa. Esse profeta foi levantado no meio do povo, vivendo esta situação de cativeiro. Então, era para eles, estava se referindo e mostrando para o profeta e para o povo como estava a vida espiritual deles, mas também a palavra se refere a todas as gentes, como diz o nosso pastor, a todas as gentes, a todos os povos, a todos nós que viemos depois disso. A palavra é sempre para todos nós. E a gente está vivendo um momento atípico. Estamos saindo, né? Esperamos deste momento, mas é um momento que envolveu morte. Quando nós ouvíamos as notícias na televisão, parecia que era uma coisa boa, né, do jeito que eles mostravam, porque só aparecia um painel gigante com números.
morreu mais 300, morreu mais 400, parecia nossa, que legal, né? Do jeito que a gente via, assim, que bom, né? Porque a mídia, ela gosta, né? Ela precisa, ela gosta desses movimentos, mas era terrível. Era um momento de dor, um momento de desespero, um momento de insegurança que nós estávamos vivendo. E, além disso, cada um de nós viveu as suas próprias dificuldades. Não mudou aquele que estava desempregado, aquele que já enfrentava uma enfermidade diferente do Covid, não mudou tudo que nós estávamos enfrentando no nosso dia a dia, porque assim é, no mundo passareis por aflições. E não foi diferente na vida do profeta. Mas a pergunta continua, se o que te moveu nesse tempo e o que te move é aquilo que você vê. Então, nós vivemos este momento, vivemos as dificuldades que nós já tínhamos, os problemas, os desafios, e aí a gente fala assim, agora chegou o tempo. Não, Deus vai fazer. Ele vai fazer, porque assim, eu não aguento mais. Chegou o tempo, então vai vir o refrigério, vai vir a solução, e aí piora mais um pouquinho. E aí a gente fala, né, meu Deus. Ezequiel, neste momento que nós lemos aqui, ele estava no meio de um vale. E eu queria que você entendesse bem isso, porque a gente tem que observar os detalhes quando nós lemos a palavra. E aí ele disse que veio, nós primeiro, entendamos isso, é fato. Quando Deus quer usar ilustração, ele usa a ilustração, quando Ele quer usar a parábola, Ele usa, mas Ele relata fatos na sua palavra. E Ele disse, veio, aconteceu, um homem real está dizendo, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito dEle, Ele me levou pelo Espírito dEle a este lugar, a um vale que estava cheio de ossos. Tem a foto aí para a gente ilustrar isso? Eu esqueço que tem uma televisão lá, fico olhando para trás. Há um vale, eles vão tentar colocar aí, que estava cheio de ossos sequíssimos. Para quem nunca viu um vale, né, mas imagino que todos já viram, eu tive a oportunidade, numa viagem aí, de caminhar aí por um vale. É uma coisa gigantesca, né? Vale é formado no meio de montanhas. Este vale que eu estive era uma região desértica, seca, extremamente seca. As montanhas é só pedra e areia e terra, não tem uma vegetação. Mas no meio destas montanhas, um dia, séculos atrás, existiu um rio. Então você vê vegetação só no curso do rio. Então a vegetação ela segue assim e vai cruzando, vai rodeando montanhas. Vale é uma coisa grande. E ele diz assim, no verso 2, que o Senhor fez ele andar ao redor daqueles ossos numerosos que estavam na superfície do vale. Então, quando a gente lê, a gente tem que prestar atenção, porque não é assim, o Senhor me levou lá, eu vi, aí Ele falou tal coisa. Não. Ele fez ele andar no meio daquele cenário de morte. Pura morte, crânios, ossos, milhares jogados naquele lugar. E ele teve que circular todo esse lugar. Ele caminhou, ele deve ter repensado a sua vida, muita coisa aconteceu ali no seu coração, na sua mente, e na vida de vocês, na minha vida, é da mesma forma. Esse tempo de dificuldade, não é verdade, pastora Márcia? É difícil, e demora, e não acaba, parece que não vai acabar, e você caminha nesse vale olhando para a morte, porque ela está nos cercando o tempo todo. É muito difícil. E foi isso que ele fez com o profeta. Ele fez ele caminhar por muito tempo ao redor destes ossos secos, olhando para a morte. Então, o que é que move a sua vida? O que é que move o seu dia a dia? É o que você vê? Olha esta foto, eu achei essa ilustração, né? Não é uma foto. Na internet, e tem lá a figura do Ezequiel, e olha até onde vai, até onde a vista não pode alcançar. E o Senhor fez ele caminhar em toda essa extensão, olhando para este cenário de morte. E então, a palavra diz no verso 3, ele me perguntou, Ezequiel dizendo que Deus perguntou a ele, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos?
E então, no meio da sua situação, daquilo que você está vivendo, o Senhor pergunta para você que tem experiência com Deus. Para você que está aqui, está louvando, estendendo as suas mãos, né, entoando louvores e ouve pregação, e na sua casa, enquanto você está vivendo o seu dia a dia, você está lá louvando, orando, dobrando o seu joelho, esperamos que faça isso, porque é muito importante. E o Senhor está perguntando para você, poderão reviver estes ossos? Diante disso que você está vendo, desse cenário de morte na sua vida, desse cenário difícil na sua vida, né? Quantas vezes nós, como pastores, o pastor em especial, recebe pessoas que querem desabafar, que querem conselho, e a pessoa chega e fala assim, eu não aguento mais, eu estou vivendo isso, e não passa, e não resolve, e aquela pessoa não muda, e a porta não se abre, e a coisa não acontece, é cenário de morte, tem cheiro de morte. Mas o Senhor pergunta para você, nisso que você está vivendo, você está olhando para essas circunstâncias e vivendo em função disso? A pergunta foi, poderão esses ossos reviver? Poderá solucionar o seu problema? A medicina vai te curar ou você acha que eu posso fazer? Essa pessoa vai chegar aos pés do Senhor, porque eu estou orando por ela há muito tempo, ou não vai acontecer? Quem é que pode fazer isso, o Senhor está perguntando? Será que esses ossos podem reviver? Ele não está falando com qualquer pessoa, está falando com você. Está falando comigo, está falando com um profeta, com alguém que tem experiência com Deus. Você crê ou não que isso pode mudar? Você crê ou não que isso pode acontecer? Gente, quantos milagres nós já vimos? Nós vimos nesta igreja milagre de ressurreição. A pessoa morreu e foi levantada de novo. O que mais você precisa? O que mais nós precisamos? Eu não sou diferente. Eu vou citar um detalhe de uma situação que eu vivi nos últimos anos, vou citar depois. Mas que no meio desse processo, várias vezes eu pensei, como? Não tem jeito, não tem como fazer isso. É muita coisa que envolve. Para mexer nisso, né, é igual quebra-cabeça, sei lá, para mexer nisso tem que mexer com aquilo, acho que Deus não quer fazer isso. Mas aí, nós, como somos povo de Deus, que cremos no Senhor, passa um dia, uma noite de choro, e no outro dia você fala, não, o Senhor vai fazer. Eu sei que vai acontecer na minha vida. Eu sei que esse cenário vai mudar, porque Ele não deixou o profeta ficar nesse cenário para o resto da vida, olhando para ossos secos. Ele tira a gente. Ele levanta, Ele estende a sua mão. Desapareceu o meu texto. Mas amém. E veja que resposta o profeta deu para o Senhor. O Senhor perguntou para ele, acaso poderão reviver estes ossos? E ele respondeu, Senhor Deus, tu o sabes. Que resposta sábia. Senhor, é no teu tempo. Senhor, é do teu jeito. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Quem sou eu para responder para o Senhor se o Senhor vai fazer ou não? Sabe por quê? Porque onde tem cheiro de morte, pode ter morte. Pessoas morrem. Pode acontecer aquilo que você não estava esperando, que você não gostaria que acontecesse. Mas aí é a sabedoria, é a onipotência do Deus Todo-Poderoso que sabe o que está fazendo. Então, a resposta foi excelente. O Senhor é que sabe. Mas nós devíamos viver isso. Diante das circunstâncias da vida, das situações, não aconteceu, meu Deus, mas vai acontecer, mas está meio difícil, mas quer saber? O Senhor que sabe. Faz do seu jeito, porque é melhor. Deixa Deus fazer do jeito dele, porque é melhor. É melhor. Mas aí, e eu já estou terminando, porque é uma breve palavra. No verso 4, ele diz assim, disse-me ele, o Senhor, profetiza. Profetiza esses ossos e diga, ossos secos, morte,
Ouça a palavra do Senhor. E o Senhor está dizendo que viva, que haja vida, que haja solução, que haja refrigério. E o Senhor está dizendo, profetiza, Márcia. Profetiza, pastor Fábio, sobre a vida da Márcia. Profetiza. Maria Eugênia, profetiza sobre a vida das suas filhas. O que você está esperando? Profetiza, Liliana, sobre a sua família. As duas, porque as famílias são as mesmas. Profetiza. Para de declarar palavras de derrota, porque nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Então a palavra é, Senhor, o Senhor vai fazer, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim, o Senhor sabe o que é melhor para a minha família. Então eu profetizo cura. Eu profetizo sobre a vida de vocês, na autoridade que me foi dada neste momento, como atalaia do Senhor. Eu profetizo sobre a vida desta igreja, a expansão, o alcance de milhares de pessoas que Deus ainda vai colocar no nosso caminho, para que nós possamos resgatar. Eu profetizo cura, eu profetizo libertação, restauração do seu casamento, do seu relacionamento de família com os seus filhos. Profetiza! Profetiza. A palavra é tão clara, deixa de murmurar e profetiza da sua boca. Não pode jorrar palavras de maldição e de bênção, de morte e de vida. Então profetiza a vida. Não seja limitado pelo que você vê. Verso 10. Obedeci. Profetizei como Ele me ordenou. É isso que você vai fazer? Profetiza, disse o Senhor. No verso 10 ele diz, profetizei como Ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Eram ossos secos, não tinha esperança. Não tinha esperança. Quando você olha para a situação e pensa, não tem esperança, lembra desta palavra do Senhor, que Ele diz, profetiza, porque eu posso fazer aquilo que é impossível. Assim é o nosso Deus. Profetiza. Durante 6 anos, eu não vou entrar em detalhes para terminar logo. Durante 6 anos... Nós esperamos como família que acontecesse algo, que era necessário. Durante 6 anos, nós tivemos momentos de intensa oração em família, e momentos que ninguém nem lembrava mais de orar pelo assunto, porque você acha, não vai, né? Não vai rolar. Eu acho que Deus, né, a fala era assim, de vez, acho que Deus quer que a gente fique aqui mesmo. Fique nessa situação. 6 anos. Nas últimas orações, nos últimos momentos antes de acontecer, a minha oração era assim, Senhor, Tu sabes. Porque já não sei mais o que falar, não sei mais o que fazer, mas uma coisa eu sei, que o Senhor é Deus, que o Senhor continua sendo Deus na minha vida. O Senhor pode fazer do jeito que o Senhor quiser, o Senhor pode tirar tudo, o Senhor pode levar, o Senhor pode fazer do jeito que quiser, mas o Senhor não me deixa longe da Tua presença. Porque ficar longe da presença de Deus depende de nós, mas da ajuda do Espírito Santo para isso. Então, o Senhor me ajuda. Eu vou continuar firme, vou continuar pregando, fazendo tudo que o Senhor me mandar fazer. Aí o Senhor cuida lá, né, da situação, porque eu já não sei mais o que fazer. E aí, quando você pensa, mas e se acontecer? Nossa, complicou. Porque envolve tanta coisa, tem a situação desse, aquilo, ixi. Acho que nem sei se eu quero, porque vai ficar muito complicado. Aí, de repente, o extraordinário de Deus, o refrigério de Deus, a solução de Deus para a sua vida, aquilo que você está pedindo faz tempo, aquilo pelo que você está orando, é assim, de repente, sopra aquele vento do Espírito, de repente vem a solução, vem a resposta, e acontece. E aí você fala assim, é tão rápido,
Você está lá envolvido, você está fazendo, você está acontecendo, mas você não está nem entendendo o que está acontecendo direito. E quando você vê, você já está lá. Quando você vê, já aconteceu. E aí você, pera, mas como ele fez isso? Como ele resolveu esta situação, essa daqui envolvia o emocional da pessoa, essa daqui envolvia a saúde da pessoa, essa daqui envolvia a situação financeira da outra pessoa, e ele fez um balaio de gato que só Deus sabe fazer, e ele resolveu tudo de uma maneira incrível. Vamos nos colocar de pé. E aí as pessoas que sabem da situação falam assim, mas já foi? Já aconteceu, mas já mudou? Já. Nem eu sei onde é que eu estou, por quê, como, mas é tão bom. É tão bom. É tão melhor do que a gente esperava. Isso que é incrível. Ele não vai fazer o que você está pedindo. Não vai. Eu profetizo sobre a vida de vocês que ele não faça o que você está pedindo. Sabe por quê? Porque ele faz melhor. Porque ele faz maior. Ele faz de forma mais extraordinária. Você está pedindo isso, ele vai dar isso. Você só precisa, mas precisa, continuar firme na presença do Senhor. Continuar crendo nesse Deus maravilhoso, nesse Deus todo-poderoso, mesmo diante do vale de ossos secos. Feche os teus olhos. Mesmo diante destas circunstâncias, diante do vale, mesmo que você esteja sentindo o cheiro de morte, mesmo que a morte bata a sua porta, e que alguém por quem você estava orando se vá, creia que Deus faz o melhor por nós. Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Ele é Deus na sua vida. Ele está perguntando para você agora, você vai continuar caminhando, agindo, pensando, sonhando apenas com aquilo que você está vendo? A visão de Deus para a sua vida é outra. A visão de Deus para a sua vida é muito melhor. Enquanto você olha para o vale e vê um monte de ossos secos, o Senhor vê um grande exército de pé. E há um exército grande do Senhor à sua volta, de anjos intercedendo, lutando, cuidando de você. Você não vai morrer nesse vale. Profetiza. Senhor, nós te agradecemos por esse dia tão especial, por cada vida que nós vimos descer as águas, pela festa que nós sabemos que acontece no céu, em especial neste momento, pela declaração pública que os nossos amados fizeram, como nós já fizemos em algum momento das nossas vidas, declarando que só o Senhor é Deus, declarando que o Senhor Jesus é o teu Filho amado, que foi enviado por nós, para nos livrar do pecado e da morte, Senhor. Nós te agradecemos. Bendiz, Senhor, a tua igreja, as nossas vidas. Seca, Senhor, toda lágrima. Nos ajuda a sermos fiéis até o fim, Senhor. Nos ajuda a nos manter de pé nos momentos de dificuldade. Melhor ainda, Senhor, nos ajuda a nos manter de joelhos no tempo da dificuldade, Senhor, diante da tua presença. Ainda que às vezes a gente pensa que vai desfalecer, que a gente não vai conseguir, Senhor, o Senhor vem e sopra um ar fresco na nossa vida, na nossa história, na nossa existência, um refrigério, Senhor. Que coisa boa nós servimos a um Deus tão maravilhoso. Nós vamos profetizar, Senhor, principalmente sobre a vida de cada um de nós. Profetizamos que permaneceremos diante da tua presença, Senhor, obedientes à tua voz, obedientes à tua palavra, Senhor, te amando, Senhor, louvando e engrandecendo o seu nome e falando a todos os povos, a toda a gente, Senhor, sobre este amor. Nós profetizamos vida sobre as nossas casas e famílias, Senhor. Nós profetizamos vida sobre a tua igreja, Senhor, não somente em Morungaba, mas ao redor do mundo.
neste tempo difícil que aguarda a igreja, Senhor, sê conosco, porque nós sabemos que a igreja vai prevalecer, Senhor. Nós te damos graças por este dia e por todas as coisas, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso.